Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Impressionante! Os mortos perambulam na terra após a morte? O que a Bíblia diz? Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje, vamos mergulhar em um tema que desperta muitas perguntas e curiosidades. Impressionante! Os mortos perambulam na terra após a morte. O que a Bíblia diz? Para iniciar nosso estudo, vamos refletir sobre o que está escrito em Eclesiastes 9:5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora vamos adentrar neste assunto tão intrigante. Muitos de nós já ouvimos histórias sobre aparições de espíritos, relatos de pessoas que acreditam ter visto ou sentido a presença de entes queridos falecidos. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Existe alguma verdade nessas histórias ou são apenas fruto da imaginação humana? Vamos explorar o que as Escrituras nos revelam sobre a condição dos mortos e o que acontece após a morte. Entenderemos como a palavra de Deus nos guia para discernir a verdade e encontrar paz em relação a esses mistérios. Analisaremos passagens bíblicas que tratam da vida após a morte, examinaremos o papel dos anjos e demônios e consideraremos os ensinamentos de Jesus sobre a ressurreição e a vida eterna. Fique conosco até o final deste vídeo para obter uma compreensão clara e bíblica sobre este tema. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê discernimento ao explorarmos esta questão. Vamos juntos buscar a verdade na palavra de Deus e fortalecer nossa fé. Que Deus abençoe a todos. Você já se perguntou se os mortos realmente perambulam pela terra após a morte? Por que algumas pessoas afirmam ter visto ou sentido a presença de um familiar que já partiu? Será que fantasmas realmente existem ou tudo não passa de mitos e superstições antigas? Prepare-se para descobrir a verdade por trás desses mistérios que fascinam e aterrorizam a humanidade há séculos. A crença em fantasmas ou espíritos dos mortos que permanecem entre nós tem sido um tema envolto em temor e superstição desde tempos imemoriais. Existem registros tanto bíblicos quanto seculares de crenças mitológicas sobre os mortos que supostamente ainda vivem entre nós. Um exemplo clássico está na Bíblia, em Mateus 14:26, onde se narra que os discípulos de Jesus, ao vê-lo caminhando sobre as águas, gritaram assustados: "É um fantasma!" Isso demonstra que mesmo naqueles tempos, as pessoas já acreditavam em aparições sobrenaturais. Hoje essas crenças persistem, alimentadas por histórias de ocultistas, espíritas e médiuns que afirmam poder comunicar-se com os mortos. Além disso, muitos relatam encontros pessoais com entes falecidos, seja em sonhos ou de forma real. Mas quem são essas entidades realmente? Será que os mortos permanecem vagando pela terra? Para responder a essas perguntas, vamos nos voltar à Bíblia. Em Hebreus 9:27 lemos: "E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Isso significa que os mortos não têm acesso ou comunicação com os vivos. Eclesiastes 9:5 reforça essa ideia. Porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Isso não significa que a alma entra em um estado de sono ou aniquilação, mas simplesmente que não há mais interação entre os mortos e os vivos. Quando uma pessoa morre, seu corpo vai ao túmulo, mas sua alma vai imediatamente para a eternidade. Para os que aceitaram Jesus Cristo, a alma vai à presença do Senhor, conforme Filipenses 1:23. Já os ímpios, aqueles que morreram sem se reconciliar com Deus, vão para um lugar de tormento, aguardando o julgamento final e a condenação eterna, como descrito em Apocalipse 20:11-15. A Bíblia condena veementemente a prática de tentar comunicar-se com os mortos. Em Deuteronômio 18:10 e 12, Deus adverte Israel: "Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem feiticeiro, nem encantador,
nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Invocar os mortos é um grande pecado e abominação para Deus. Infelizmente, muitas pessoas, em vez de buscar a Deus e estudar sua palavra, preferem acreditar em fábulas e superstições. Programas de TV e filmes sobre caçadores de fantasmas apenas reforçam essas crenças errôneas. No entanto, a realidade é que os espíritos dos mortos não estão vagando entre nós e os médiuns não estão se comunicando com os nossos entes falecidos. Então, quem ou o que são essas entidades que muitos dizem ver ou sentir? A resposta está na própria Bíblia. Satanás e seus demônios são mestres do engano. Em 2 Coríntios 11:14 lemos: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Da mesma forma, os demônios podem assumir formas humanas, incluindo a aparência de entes queridos falecidos, para enganar e manipular aqueles que ignoram a palavra de Deus. Um exemplo bíblico interessante é o relato de Saul e a feiticeira de Endor, em 1 Samuel 28. Saul consulta uma médium para falar com o profeta Samuel, já falecido. No entanto, muitos teólogos acreditam que a entidade que apareceu não era Samuel, mas um demônio imitando-o. Este evento ilustra o perigo e a enganação envolvida na consulta aos mortos. Além do julgamento imediato após a morte, a Bíblia nos ensina que a comunicação com os mortos é uma prática proibida e enganosa. Como cristãos, devemos buscar a verdade na palavra de Deus e evitar cair nas armadilhas das superstições e dos enganos do inimigo. Que possamos encontrar conforto e segurança na promessa de vida eterna com o Senhor, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. A Bíblia fala de uma segunda morte. Em Apocalipse 20, 14 e 15, lemos que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqueles que rejeitaram Cristo serão condenados por toda a eternidade. No entanto, há esperança. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação. João 3,16 nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a garantia da vida eterna ao lado de Deus. Em suma, a crença de que os mortos vagam pela terra é um mito enraizado na superstição e no engano demoníaco. A Bíblia oferece uma visão clara e direta sobre o destino das almas após a morte, desmistificando a ideia de que os espíritos dos falecidos permanecem entre nós. Ela também nos adverte sobre os perigos de tentar comunicar-se com os mortos, destacando que essas práticas não só são fúteis, mas também espiritualmente prejudiciais. Em vez de procurar respostas em práticas ocultas e superstições, devemos direcionar nossos corações e mentes para Deus e Sua Palavra. É nas Escrituras que encontramos a verdade e a orientação para a vida eterna. A salvação e a paz que buscamos não estão nas sombras do sobrenatural, mas na luz da fé em Jesus Cristo. A Bíblia é um guia infalível que nos mostra que, ao morrer, os justos encontram repouso na presença do Senhor, enquanto os ímpios enfrentam um destino de tormento. Essa clareza deve nos motivar a viver uma vida de fé e obediência a Deus, afastando-nos de todas as formas de engano espiritual. Espero que esta mensagem tenha elucidado suas dúvidas e proporcionado conforto ao seu coração. Se você já teve alguma experiência similar às mencionadas, ficaremos felizes em ouvir seu testemunho nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a encontrar a verdade e a paz em Cristo. Se, ao refletir sobre estas palavras, você sente o chamado para iniciar ou reavivar seu relacionamento com Cristo, convido-o a expressar esse desejo. Deixe um comentário abaixo com a afirmação: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essa simples declaração marca o início de uma jornada maravilhosa rumo à plenitude espiritual e à comunhão íntima com Deus. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. Se você apreciou este vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal do Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber notificações e deixar o seu like. Gostaria também de destacar a importância da nossa playlist disponível no canal, que mantém você atualizado sobre todos os acontecimentos. É uma excelente oportunidade para aprofundar seu entendimento sobre questões tão relevantes e complexas.
Sua participação é essencial para continuarmos trazendo conteúdo edificante e de qualidade. Que Deus abençoe a todos e nos guie sempre na sua verdade e amor eterno.